Bora lá. Eu peguei 6 questões da prova, todas as questões das provas. Aí a gente resolve aqui. Pronto, vamos lá. Vou só resumir como é que faz uma axiomatização. Lembrando que o conteúdo de hoje é axiomatização, a gente vai resolver todas as questões por axiomatização. A gente tem o seguinte, tem basicamente 3 conteúdos, 3 ferramentas que a gente pode utilizar. A primeira é o teorema da dedução, que é o seguinte: se a gente tem, que a gente quer provar que A implica B, por exemplo, a gente pode usar o teorema da dedução e dizer que isso aqui é verdade se somente se o A deduz o B. Dessa maneira fica mais simples da gente trabalhar, porque dessa maneira daqui a gente já pode começar dizendo que o A é verdade, e ao invés de chegar em A implica B, a gente só quer chegar em B. Tipo, a gente só quer chegar a tudo que está na direita desse símbolo. Então fica muito mais simples pra gente. Então a gente pode utilizar essa ferramenta nessa questão aqui, por exemplo, porque isso aqui é uma implicação. Então a gente pode dizer que isso aqui é verdade se somente se o P implica Q deduz negação de P e não Q. Ok? Vou só sair aqui e volto rapidão, só rapidão mesmo. Voltei. Aí beleza. Aí tipo, quais são as outras ferramentas que a gente pode utilizar? A gente vai ter esses axiomas aqui, que eu até copiei já, e a gente vai usar uma instanciação deles. O que é uma instanciação? É o seguinte: a gente tem, por exemplo, isso daqui é uma regra que a gente tem, um axioma. Uma instanciação é basicamente a gente copiar essa regra, essa estrutura, só que a gente pode colocar no lugar dessas variáveis, desses átomos, qualquer coisa que a gente quiser. Então, no lugar do P, por exemplo, eu posso colocar P e Q, por exemplo. E aí, no lugar do Q, a gente pode colocar não Q, sei lá, tanto faz. Pronto. Isso aqui é uma instanciação dessa regra. Essa regra é a primeira da implicação. No lugar do P, a gente está colocando P e Q. E no lugar do Q, a gente está colocando não Q. Então, a gente vai poder utilizar isso em todas as provas por axiomatização. E a segunda regra, a terceira no caso, é o modus ponens, que é basicamente o seguinte, olha. Eu tenho essa regra, regra não, a gente tem essa informação daqui, que é basicamente, se a gente tem P e Q, então a gente tem isso aqui, sendo verdade. Então, se a gente tiver P e Q, a gente pode utilizar o modus ponens e conseguir essa parte sendo verdade. Então, tipo, a gente usa na terceira linha, a gente consegue todo o resto. É como se a gente estivesse cortando, sabe? Cortando esses dois e consegue toda essa parte. Isso aqui seria o modus ponens da linha 1 e da linha 2. Ok? Aí beleza, só um resumão básico para vocês. Agora vamos aplicar essas regras na questão. Tudo que a gente tem na esquerda desse símbolo, a gente já pode dizer que é verdade. Então a gente já começa colocando como informação. Então, primeira informação é P implica Q. Ok? Aí, segunda informação, o nosso objetivo é chegar nisso daqui. Nisso tudo.
Isso daqui é uma negação. Vocês concordam? Tipo, o principal símbolo é uma negação. É tipo a negação disso tudo. Então, sempre que vocês quiserem chegar numa negação, vocês vão utilizar a primeira da negação. Essa regra daqui é a mais importante que tem. Porque sempre que vocês quiserem chegar numa negação, ou chegar num átomo sozinho, tipo num P, num Q, num não P, num não P, por exemplo, vocês utilizam essa regra daqui. Da mesma forma, se vocês quiserem chegar numa negação, vocês também utilizam essa regra. Eu vou até copiar ela. Ah, não tem não como. Ai, beleza, eu sei decorar dela. E aí, tipo assim, eu vou até copiar aqui em cima. Pronto. O que a gente vai conseguir no final? O que a gente vai conseguir no final é essa parte daqui. É esse não P. Então esse não P tem que ser a nossa informação que a gente quer. Então o não P tem que ser isso aqui tudo. Então tipo, não P é igual a negação de P e não Q. Então o P obviamente tem que ser P e não Q. Faz sentido? Então no lugar do P a gente vai colocar P e não Q. Então o P e não Q vai implicar em um Q, que eu não sei o que é, então eu vou colocar só um espaço em branco aqui. Isso aqui tudo vai implicar P e não Q, implica na negação desse mesmo Q, então tipo, tem que ser a mesma coisa daqui, que eu não sei o que é ainda, implica na negação de P e não Q. Beleza. Aí eu tenho que colocar, cada linha eu tenho que colocar de como eu consegui essa informação. Na linha 1, isso aqui é uma premissa. Na linha 2, é a primeira da negação. Aí no lugar do P, eu coloquei P e não Q. E no lugar do Q eu ainda não sei, vamos pensar. Porque tipo assim, a nossa ideia é conseguir chegar nisso daqui. Se a gente chegar nessa parte, a gente usa o modo exponens, meio que corta essa parte e consegue todo esse resto. Aí, depois a gente quer chegar, ou quer dizer, a gente consegue todo esse resto daqui, confundi. E aí depois a gente quer chegar nessa parte, porque aí a gente usa o modo exponens, corta essa parte, meio que corta, e consegue isso daqui, que é o nosso objetivo, é o que a gente quer provar. Então a gente precisa conseguir essa parte e conseguir também essa parte. Então a gente tem que pensar no que meio que faz sentido assim. Meio que faz sentido. Vamos pensar aqui. Se a gente tem P e não Q. Ó, Thiago, pra ficar mais fácil, você, o que acontece? A galera tem que visualizar qual é os axiomas que poderiam beneficiar ela, no caso, para fazer modos nessa primeira parte, né? Isso. Ou seja, a gente tem uma conjunção. Logo a gente vai olhar para os axiomas que usam conjunção, que é o que faz sentido. Nesse E caso, aí a gente ia ver qual é o átomo que a gente ia colocar ali que daria certo para fazer nossos fones. Aí bota lá nos axiomas. Obrigado, Felipe Monitor. é porque tipo, nesse caso daqui a gente não tem uma conjunção. Tipo, essa parte daqui é meio que só Não, ó, meio que a regra. porque é o seguinte, se a gente tem P e não Q, a gente pode tirar o P e pode tirar o não Q, Isso, né? isso. Ou seja, se a gente colocasse um P no lugar do Q, a gente ia ter P e não Q implica em P, né? Sim. O que? A gente ia conseguir fazer modos fones. Mas, se a gente colocasse um P e não Q implicando em
um não que, na verdade, não, assim, daria certo, só que na outra parte não ia fazer sentido, né? Porque Pois nessa é, outra ali a gente não pode ter dupla negação. se, Então o que colo faria mais sentido seria o P, né? se colocasse o P aqui, você fez dessa maneira, colocando P? Foi, que eu me lembro foi. É o que faz mais sentido, né? Deixa eu ver, tipo, essa parte é simples, porque, tipo, nos axiomas aqui, ó, eu tenho essa regra, que é se eu tenho P e Q, eu tiro P. Então, tipo, se eu tenho P e não Q, eu também tiro P. Essa parte é muito simples. Essa daqui eu não sei se é verdade. Deixa eu ver. Eu posso utilizar essa informação que eu tenho aqui, que P implica Q. Se eu tenho que P implica Q, e eu tenho P e não Q, eu acho que daria certo. Só que eu acho que tem uma maneira um pouco mais simples, que é colocar o Q aqui, ó. Eu acho que assim fica um pouquinho mais fácil. Mas depois a gente tenta usar com P também. Porque, tipo assim, essa parte fica muito fácil. Porque da mesma maneira a gente também tem essa regra daqui, ó. Que é se eu tenho um P e Q, eu tiro o Q. Então, tipo, se eu tenho uma conjunção, um A e B, eu consigo tirar o segundo lado, tirar o B. Então, se eu tenho P e não Q, eu tiro não Q. Essa parte é fácil. E eu tenho essa parte daqui, que é meio que a parte mais difícil. Normalmente, nesse tipo de questão, a gente tem um lado fácil e um lado difícil. Então, tipo, o lado fácil é meio trivial, assim, o lado difícil é o mais complicado mesmo. Só que nessa parte, a gente tem, na primeira linha, P implica Q. Se a gente tem P implica Q e a gente tem P e não Q, do P e não Q a gente tira P, né? Então a gente tem essas duas informações. P implica Q e a gente tem P. Aí a gente consegue tirar muito fácil o Q, só usando modus ponens. Então, tipo, provar essa parte não é tão difícil. Então eu acho que usar o Q é o mais simples nessa questão. Mas talvez usando o P também dê certo. Mas vamos lá, a gente vai dizer, olha, a gente vai usar um lema, que é P implica Q, que é a informação que a gente já tem, implica em P e não Q, implica Q. Isso daqui é o nosso lema. Então a gente vai ter que provar. Aliás, aqui o Q fica simplesmente o Q. Aí beleza. Depois a gente vai ter que provar, mas vamos utilizar pensando que a gente já tem como verdade, né? Porque para provar isso aqui não é tão difícil. Mas beleza, a gente tem, olha, na linha 3 a gente tem que se P implica Q, a gente tem isso aqui sendo verdade, toda essa parte daqui. E na linha 1 a gente tem P implica Q. Então a gente pode utilizar o modus ponens e conseguir essa parte. Aí beleza, a gente conseguiu essa parte daqui. Então a gente pode utilizar o modus ponens e conseguir tudo isso aqui, todo esse resto. E aí fica P não Q implica não Q. Lembra? Pronto. Tipo assim, eu utilizei esse lema porque eu quero conseguir essa parte daqui, ok? E aí, tipo, eu já tenho, olha, essa informação. Então, eu meio que disse que essa informação, que é P implica Q, implica no que eu quero. Eu fiz isso porque eu vou conseguir usar o modus ponens e meio que cortar esse P implica Q e aí conseguir só essa informação que eu quero. Eu consigo meio que cortar. E aí, tipo assim, esse lema é verdade porque, tipo, quando eu for provar, ó, eu vou usar o teorema da dedução, então, tipo, eu já vou ter isso daqui como verdade e aqui é outra implicação, então eu também vou ter essa parte como verdade. Então, meio que eu vou ter, olha... Não, ele não dá na prova. Você tem que meio que pensar num lema que te ajude.
Nesse caso, esse lema te ajuda. Porque, tipo assim, com o teorema da dedução, eu vou provar ele depois, ok? Eu vou ter P implica Q, porque eu consigo isso aqui como informação. E eu também vou ter P e não Q. Eu também vou ter como informação. Também tem como resolver sem lema. Toda questão tem como resolver sem lema. Só que fica muito mais difícil. Com o lema, torna mais simples. Porque com o lema você consegue usar o teorema da dedução. Então, tipo, esse P implica que você já consegue ter como informação. E esse P e não Q, mesma forma. Você já consegue ter ele como informação. Então fica mais fácil. Ok? Quando eu terminar essa parte aqui, eu vou provar esse lema. Mas por enquanto vamos considerar que ele é verdade, ok? Aí na linha 5 é o modus ponens da 2 e da 4. Aí ok. Conseguir essa parte daqui é muito simples, porque isso daqui já é uma regra, já é um axioma. É o terceiro da conjunção, ó. Se eu tenho P e Q, usando um teorema também, né? Pois é. Mesma maneira com Q, eu também só consigo usar um lema. Se eu tenho P e Q, então eu tenho Q. Então meio que eu consigo tirar a segunda parte. Então isso daqui já é uma regra. É a terceira da conjunção. O P é o próprio P, não tem problema fazer isso. E o Q vira não Q. É isso. Aí eu tenho, olha, que se isso daqui é verdade, essa parte também é verdade. E na linha 6 eu tenho que isso aqui é verdade. Então eu consigo tirar essa parte aqui, que é a que eu queria. É o meu objetivo. É o modus ponens da 5 e da 6. E pronto. Cheguei no resultado. Essa parte está aprovada. Agora só falta eu provar esse lema. Porque todo lema eu tenho que provar. O único lema que eu não preciso provar é que A implica A. Isso daqui realmente é trivial, então ele deixa você usar. Mas qualquer outro lema eu tenho que provar. Então provar o lema, ó. Eu quero provar esse lema daqui. Ok. Aí no lema eu posso utilizar o teorema da dedução. Então isso aqui vai ser verdade se somente se eu tiver o P implica Q. Eu quero provar isso aqui, né? Provando P e não Q implica Q. Beleza. De novo, isso aqui, ó, é outra implicação. Então eu posso usar de novo o teorema da dedução. E eu vou ter, olha, essa premissa que eu já tinha e eu vou ter essa nova premissa aqui, que é P e não Q. E eu só quero provar agora o Q. Então, usando um lema, fica mais simples, porque eu consigo ter informações sendo verdadeiras. Ok? Então, na primeira linha, eu vou ter P implica Q. Na segunda, eu vou ter P e não Q. Aí, beleza, eu quero chegar em não Q. É o seguinte, ó, se eu tenho um P e não Q, aliás, essas duas linhas são premissas. Se eu tenho um P e não Q, eu tenho um P. Isso aqui é a segunda da conjunção. E aí eu já tenho essa parte verdadeira. Então eu consigo usar o modus ponens e conseguir só o P. Modus ponens da segunda e da terceira. E olha, aqui eu tenho P implica Q. Aqui eu tenho P. Então eu consigo tirar o Q a partir de um modus ponens da primeira e da quarta. E pronto, tá aprovado. Porque eu cheguei no que eu queria. Então eu provei o lema e eu provei a questão em si. Então tá correto, ok?
Alguma dúvida nessa? Também daria para usar o P nesse lugar aqui. Só que eu acho que ficaria um pouquinho mais complicado. Eu imagino, pelo menos. A gente pode seguir para a próxima? Meio que sim. É você que tem que pensar no lema. Em algum lema que te ajude. Tiago, tem como começar de uma fácil e ir no progredindo assim, pra uma difícil? Pronto, eu vou pegar uma mais facinha. Uma que caiu, acho que em 3 provas, inclusive. Tipo, Obrigado, Tiago Monitor. De nada. Nesse final aqui no lema ou no final da normal? Pronto. Aí, tipo assim, pra você pensar no seu lema, em qual lema usar, eu recomendo que vocês pensem nas suas premissas. Porque as premissas são informações que normalmente ajudam vocês. Então, tipo, vocês veem que eu coloquei essa premissa já no lema. Porque eu sei que ia me ajudar. Porque, tipo, eu já ia conseguir cortar e conseguir o que eu quero, entendeu? Então, tipo, tentem olhar para as informações que vocês já têm. Que normalmente ajudam vocês. Aí, beleza, vou pegar outra questão aqui. Eu vou pegar uma mais curtinha. Essa questão, apesar de ser fácil, caiu em muitas provas. Acho que em 2 ou 3. Essa daqui, ó. Essa não é tão difícil não, é bem fácil. Ó, isso aqui é uma implicação, lembrando, então eu posso usar o teorema da dedução. Então eu tenho aqui o P deduz não P. Aí beleza. Eu quero conseguir um átomo sozinho, né? Marcelo se garante. Eu quero conseguir um átomo sozinho. Então eu vou utilizar sempre a primeira da negação. Que é daquele formato, né? Tipo, P implica Q. P implica não Q. Aí eu consigo não P, quer dizer, não. Ah, na verdade não, essa aqui é a regra que eu tô colocando, né? Não P. Beleza, essa aqui é a regra. Esse não P é o que a gente vai conseguir, né? Então esse não P, ó, ele é esse não P. Então, obviamente, né, o P simplesmente é um não P. Faz sentido? Tipo, no lugar do P eu vou colocar não P. Porque aí esse não P vai virar o não P. Que é exatamente o que eu quero, ok? Então, beleza. Primeira linha, ó. Eu tô colocando a letra aqui, o número, quer dizer. A primeira linha vai ser o P. Que é o que a gente tem na esquerda desse símbolo de prova. Aí na segunda linha eu já vou utilizar a primeira da negação. Que vai ser, ó, não P. Porque esse P vira não P. Implica em alguma coisa que eu não sei o que é, por enquanto. Aí eu vou ter o não P implicando a negação dessa mesma coisa, que eu ainda não sei. E aí eu vou conseguir o não P, que é exatamente o que eu quero. Aí eu vou ter primeiro da negação, o P vira não P e o Q vira alguma coisa. Vamos pensar no que colocar no lugar do Q, né? Eu já tenho esse P. Então, olha, a primeira da implicação é o seguinte: se eu tenho um P, eu tenho qualquer coisa implica no P. Essa daqui é a primeira da implicação. Esse Q pode ser qualquer coisa. Então esse Q também pode ser, ó, não P. Ok? Então se eu já tenho esse P aqui, ó, eu meio que posso usar o modus ponens e conseguir essa parte. Então eu posso colocar não P implica P. Essa parte é a parte fácil, assim, normalmente. Agora, se eu colocar P aqui, porque lembrando, esse daqui e esse daqui tem que ser o mesmo, ok? Então se eu colocar um P aqui, essa afirmação é verdadeira, o não P implica em não P é verdadeira, porque isso aqui é aquele lema lá, ó, aquele teorema, A implica A. Tipo, qualquer coisa implica nela mesma. Então isso aqui já é meio que trivial, sabe? Eu já posso utilizar. Então beleza, a regra fica o seguinte: o Q vai virar o P. Aí beleza, eu vou ter, olha, se eu tenho um P,
essa daqui é a primeira da implicação. Eu vou colocar os axiomas para vocês verem. É essa daqui. O P implica qualquer coisa, implica P. Então eu vou ter, ó, P implica, não P implica P. Ok? Aí os modos exponentes consigo essa parte. Beleza, esse daqui, ó, é a primeira da implicação. O P é o próprio P e o Q é o não P. Aí beleza, eu uso o modo exponens, ó. Esse P eu meio que corto e consigo essa parte. Que é não P implica P. É o modo exponens da 1 e da 3. E essa parte, ó, é exatamente essa parte daqui. Então eu também posso usar o modo exponens e conseguir todo esse resto. Beleza. Aí essa parte daqui, ó, na linha 3, pronto. É a primeira da implicação. É essa regra daqui, ó. Aí tipo assim, eu posso colocar qualquer coisa no lugar do P e qualquer coisa no lugar do Q. Só que tipo assim, eu já tenho esse P sendo verdade. Então tipo, se eu tenho P, então basicamente eu vou ter, ó, qualquer coisa implicando P. Inclusive o não P. Eu posso colocar o não P aqui no lugar daquele Q, né? Então tipo, se eu tiver, como eu já tenho P, eu meio que consigo usar o modo exponens, cortar, meio que cortar, né, esse P com esse P e conseguir essa informação. Ok? Eu consigo não P implica P. Foi por isso que eu usei a terceira. Aí beleza. Na linha 6, eu já digo que não P implica não P. Isso aqui é um lema. Eu não sei se precisa colocar tipo o A vira não P. Não sei se é exatamente necessário, mas eu vou colocar, né? Tipo, aqui eu não coloquei porque eu meio que já provei do jeito que ele me deu. Mas ok, é porque o lema que ele fala é A implica A, né? Então meio que você só substitui esse A pelo não P. O lema... Então, o lema é meio que uma como é que eu digo? É uma subprova que te ajuda, ok? Então, tipo assim, pra você fazer essa prova, você precisa ter essa informação daqui, que não P implica não P. Então, tipo, ao invés da gente ter que provar tudo de novo, a gente só diz que isso aqui é um lema, é um teorema. Então meio que é uma coisa que a gente já provou, digamos assim. Então a gente já disse que é verdade, ok? E aí tipo assim, normalmente esse aqui não, só esse não, ok? Todos os outros tem que provar. Esse daqui não, porque esse daqui é esse lema, A implica A. Isso daqui é muito trivial, então tipo, ele já deixa você utilizar. Agora, qualquer outro lema você tem que... Isso, A implica A. Agora, qualquer outro lema você tem que provar também. Então, tipo, você considera ele verdade, você faz a prova, né, que você queria. E aí, quando você terminar, lá embaixo você tem que provar o lema. Que foi exatamente o que eu fiz aqui, ó. Eu fiz essa prova, considerando que esse lema é verdade. E aí, quando eu terminei, eu fui lá e tive que provar o lema. Sempre é assim, ok? Você sempre tem que provar o lema. A única exceção é esse caso, que é o A implica A, porque é muito trivial, então ele deixa você utilizar, ok? E agora, eu tenho aqui, se isso aqui é verdade, eu tenho essa parte. Isso aqui é verdade. Então eu consigo usar o modo exponens e conseguir não P. É o modo exponens da 5 e da 6. Aí beleza, tá aprovado. Eu consegui o não P. Que é exatamente onde eu quis chegar, ok?
Alguma dúvida nessa? Pronto, vamos fazer outra. Pronto. O início normalmente é quase sempre igual, porque a maioria das questões que ele dá é uma implicação. Então você costuma sempre utilizar o teorema da dedução no início. Então, tipo, meio que eu tenho, ó, um Azão implica em um Bzão. Então eu posso colocar esse Azão para a esquerda do meu símbolo, do símbolo de prova, né? Aí beleza, confundi. Aqui é símbolo de prova. Beleza, eu quero chegar nisso daqui, né? Isso daqui é outra implicação. Então eu posso utilizar de novo o teorema da dedução. E aí vai ficar o quê? Vai ficar essa afirmação que eu já tenho. Aí eu vou ter outra premissa, que é no caso esse P, que vai provar o quê? Ok? O que foi, mano? Tá rindo o quê? Eu já começo dizendo que todas as minhas premissas são verdadeiras. Então eu vou ter negação de P não Q. Isso aqui já é verdade. E o P também já é verdade. Ok? Meu objetivo é chegar nesse Q. Como eu quero chegar num átomo sozinho, eu vou usar a primeira da negação. Que tipo, é sempre assim. No lugar do P eu vou colocar o inverso do que eu quero chegar. Então eu quero chegar em Q, eu vou colocar não Q. Ok? Isso aqui vai implicar em alguma coisa. Aí eu vou ter não Q implicando a negação dessa mesma coisa. E aí, se eu conseguir essas duas partes, eu vou conseguir o não Q. Ah, eu esqueci de explicar, ó. Nessa regra, eu tenho negação de P. Tipo, eu vou conseguir negação de alguma coisa, ok? Não tem como eu eliminar essa negação, porque essa negação já é da regra. Então, tipo, se eu quero conseguir o Q, por exemplo, não tem como eu conseguir o Q diretamente. Então, eu vou conseguir, na verdade, não Q. Ok? E aí, quando eu conseguir não Q, ó, olha essa segunda. Eu tenho aqui não negação dupla de qualquer coisa. Eu consigo eliminar essa negação dupla, ok? Então, essa é a estratégia. Eu consegui negação dupla de Q. Beleza? Aí, ok. Essa linha é premissa. Sim, tá sendo gravada. Aí, beleza. Esse Q, o que a gente consegue? Aí, tipo, vamos pensar nas nossas premissas, que é o que a gente já tem como verdade, né? Eu tenho essa daqui, negação de P e não Q. Então, tipo assim, se eu colocasse negação de P e não Q aqui, não ia ser muito bom. Porque aqui, olha, eu ia ter negação dupla de P e não Q. Então, tipo, não é muito bom você colocar uma negação dupla nessas duas partes. Então, se eu tenho negação de alguma coisa, simplesmente coloca só essa coisa aqui, ok? Porque aqui eu já vou ter negação do que eu coloquei. Então, tipo, aqui eu já tenho, ó, negação de P e não Q. E aqui eu tenho simplesmente P e não Q.
Vamos pensar se isso aqui que eu coloquei faz sentido. Dá pra chegar. Essa parte é muito fácil. Porque eu já tenho essa parte verdadeira, então eu consigo chegar em qualquer coisa que implica nela. Então essa parte é fácil. Essa parte é a mais complicada normalmente. Vamos pensar. Eu já tenho esse P. E eu, tipo assim, ó. Eu tenho essa regra daqui, ó. É a primeira da implicação, da conjunção, quer dizer. Tipo assim, se eu tenho P, eu consigo tirar, ó, não que implica P e não que. E como eu já tenho esse P, ó, eu consigo usar o modus ponens e eu consigo tirar toda essa parte daqui, ó, que é exatamente o que eu queria. Ó, não que implica em P e não que. É exatamente isso. Então eu consigo chegar nisso, só utilizando essa regra aqui, ok? Então faz sentido eu colocar aqui sendo igual a P e não que. Ok? Aí beleza, na linha 4 vai ficar o seguinte, ó. Eu tenho P implica e não que implica P não que. Essa daqui, ó, é a primeira conjunção. O P vira o próprio P e o que vira não que. Ok? Aí eu já tenho esse P, eu consigo usar o modus ponens e conseguir todo o resto. É o modus ponens da segunda e da quarta. Aí beleza, ó, essa parte é exatamente isso daqui. Então eu uso o modus ponens de novo e consigo todo o resto. Pronto. É o modus ponens da terceira e da quinta. Aí conseguir essa parte é muito fácil, porque eu já tenho esse pedaço inteiro sendo verdadeiro. Então eu posso usar a primeira da implicação, que é o seguinte, ó. Negação de P e não que implica qualquer coisa, inclusive o não que, implica nisso daqui, que eu já tenho. Aí beleza, eu consigo usar o modus ponens da primeira e da sétima e conseguir todo esse resto. Esse daqui, olha, é o modus ponens da primeira e da sétima. E essa parte é exatamente esse pedaço daqui. Então eu posso usar o modus ponens de novo e conseguir só essa parte. É da sexta e da oitava. Ok. E pronto. É só isso. Ah, na verdade não. Eu quero conseguir, ó, o quê? Eu consegui negação dupla de quê? Então, tipo assim, a partir desse pedaço é muito simples. Eu só uso a segunda negação. Isso. Eita, é verdade. Vi agora. Valeu. Negação dupla. O P ele vai virar simplesmente o quê? E aí eu uso o modus ponens de novo e consigo o quê? Modus ponens da nona e da décima. E pronto. Consegui o meu quê? Então tá tudo correto. Ok?
Aí beleza, vamos fazer mais uma. Essa daqui. Aqui eu acabei de fazer ou essa? As duas são, né? É, todas. Todas essas questões eu peguei da prova. Então, tipo, tem várias que são parecidas, inclusive. Tipo, essa daqui é muito parecida com a primeira que eu fiz. É parecida. Aqui o teorema da dedução. Beleza. Primeira linha, eu vou ter a minha premissa sendo verdadeira. Eu quero chegar em P e Q, né? Normalmente chegar em P e Q é mais fácil do que chegar em P ou Q. Porque, tipo assim, ó, se eu chegar em P e depois eu chegar em Q, eu consigo tirar P e Q. Porque tem uma regra, ó, que é essa primeira da implicação, da conjunção. Que é se eu tenho um P, eu tenho isso daqui. E se eu tenho Q também, eu tenho P e Q. Então se eu conseguir chegar nos dois, eu chego na conjunção dos dois, entendeu? Então tipo, vamos tentar chegar em P e depois chegar em Q. Pra chegar em P, eu uso de novo a primeira da negação. Esse daqui é mais demoradinho, eu acho. Aí beleza. Olha, se eu tenho não P, vocês concordam que eu tenho um P implica não Q? Porque tipo assim, ó, se eu tenho um P implica em qualquer coisa e esse P é falso, isso daqui vai ser verdade por vacuidade. Então se eu tenho não P, então eu tenho P implica em qualquer coisa. Ok? Então eu posso usar isso como um lema que vai me ajudar. E essa parte daqui é muito fácil, porque é simplesmente a negação de P implica não Q. E essa parte aqui eu já tenho como verdade. Então eu posso usar a primeira da implicação e conseguir todo esse pedaço. Ok? Eu vou dizer, olha, que isso daqui é um lema, ok? E aí no futuro a gente prova ele. Aliás, o que vira P implica não Q. Okay. Vamos dizer que é verdade, depois a gente prova. Eu posso usar o mouse point da 2 da 3 e conseguir todo o resto. E aí vai ficar, ó. E esse pedaço é fácil de você conseguir, porque você já tem essa parte sendo verdade. Então é só usar o primeiro da implicação. No geral, tipo, o primeiro da negação e o primeiro da implicação são os mais utilizados. Então é bom você já se acostumar com eles. Com esses dois.
cacete, eu posso usar o modo expoente, dar 1 e dar 5 e conseguir só essa parte. Todo o resto. E essa parte daqui, ó, na linha 6, é exatamente essa daqui, ó. Então, tipo, eu vou poder tirar só o não P. E se eu tenho não P, se eu tenho não P, eu também tenho um P. Aí daqui eu tiro o P. Aí vamos fazer a mesma coisa pra gente conseguir tirar também o Q. Será que dá pra colocar a mesma coisa que a gente colocou nessa parte, o resto do P? Se eu tenho P implica não Q, também é verdade. Também é verdade, ó. Porque se eu tenho um P implica... Quer dizer, se eu tenho tipo, um Azão implica em um P, por exemplo, e eu já tenho esse P verdade, essa implicação vai ser sempre verdade. Então eu consigo fazer essa prova. Ok? Aí beleza. Essa parte aqui também é muito fácil. Porque eu já tenho essa negação, então eu posso simplesmente usar a primeira da implicação. Então o Q vai ser da mesma forma. Vai ser P implica não Q. Essa parte eu vou dizer que é um lema, ok? Aí eu vou usar o modo expones e vou conseguir todo o resto. Aí pra conseguir isso aqui é muito simples, é só usar a primeira da implicação. Nossa, é verdade, verdade, verdade. Eu nem tinha pensado nisso. Essa daqui é a primeira da implicação. Nossa, verdade, verdade. Muito melhor, que a gente não vai ter nem que provar qualquer coisa. Então o P vai virar não Q e o Q vira P. Simples assim. Muito bom. Aí beleza. Usamos o modo expones, dá 10, dá 11 e conseguimos essa parte. E essa parte de novo é muito fácil de você conseguir. Essa linha 3 que você disse, essa a gente vai ter que provar, porque não é nenhuma regra. Então depois que terminar aqui vamos ter que provar esse lema também, ok?
13, ó, é porque, tipo assim, é a mesma coisa da linha 5. Mesma coisa. A diferença é que eu coloquei esse não Q no lugar, ao invés de não P. Porque, tipo assim, ó, eu já tenho esse A verdade, né? Isso aqui é tipo um Azão. Ó, pensa assim, tipo, eu tenho um P, implica em um Q, implica no P. É simplesmente isso. Só que, tipo, esse P eu transformei em negação de P implica não Q. Só que, tipo, é a mesma coisa. Isso aqui é a primeira da implicação. Ok? E eu fiz isso porque eu já tenho esse P verdade. Então eu consigo tirar ele e conseguir só essa parte. Que é exatamente o que eu quero, entendeu? E é exatamente o que eu vou fazer agora. Eu vou tirar essa parte sendo verdade. É o modus ponens, ó. Deixa eu ver onde é que eu tenho. Da linha 1, né? É da linha 1. Da linha 1 e da linha 13. Pronto. Isso que eu consegui, ó, é exatamente esse pedaço daqui. Então eu posso usar o modus ponens e conseguir dupla negação de Q. Então é 12 e 14. Talvez tenha um método mais rápido de você conseguir essa questão. Talvez tenha. Provavelmente tem. Mas o que importa é estar certo, né? Verdade, verdade, verdade. Aí beleza, ó. Eu já consegui P. Eu já consegui Q. Então eu posso utilizar essa regra daqui, ó. Se eu tenho um P, então eu tenho que se eu tenho um Q, eu tenho P e Q. Essa daqui é a primeira da conjunção. Sempre me confundo. O P é P e o Q também é Q. Aí como eu tenho P, eu uso o modus ponens e consigo todo o resto. O P eu tenho na linha 9. Então é da 9 e da 18. E como eu tenho Q também na linha 17, eu uso o modus ponens de novo e eu consigo P e Q. Modus ponens 17 e 19. E pronto. Tá aprovado. P e Q. É o que a gente queria, né? Exatamente. P e Q. Aí, tipo assim, a gente tem que provar esse lema também, ó. Essa parte daqui. Mas não é tão difícil, não. A gente tem que provar essa parte. A gente pode utilizar o teorema da dedução. Então, tipo, se, somente se não P, deduz. É bem grande essa, bem grande. E tipo, aqui é outra implicação, então a gente pode utilizar de novo. Mas tipo assim, é grande, só que não é tão difícil não. Só é demorado. Pronto. Aí na primeira linha eu já vou usar não P. Segunda linha eu vou usar P, que são minhas duas premissas, né? E eu quero chegar em não Q, né? Como eu quero chegar só em um átomo? Primeiro da negação, exatamente. E no lugar do P eu vou colocar o inverso do que eu quero chegar. Então ao invés de colocar eu quero chegar em não Q, eu coloco simplesmente o Q. Aí essa parte eu já tenho. Essa parte eu também já tenho, porque eu tenho não P verdade. Então eu consigo não Q.
Isso aqui é muito fácil, é até fácil de você provar. Esse teorema daqui. Bem simplesinho. Comparado com a questão normal, né? Que é 20 linhas, essa aqui é fácil. Se eu tenho um P, então eu tenho o que implica P. E aí, como eu já tenho um P, eu tenho o que implica P. E eu posso usar uma opções da 3 e da 5 e conseguir todo o resto. Aí eu vou conseguir esse pedaço da mesma maneira. Se eu tenho não P, eu tenho qualquer coisa implique não P. E aí eu posso usar o modus ponens, eu consigo que implica não P. Então, normalmente, você utiliza na primeira da negação. Tipo, nessa linha 2, por exemplo. Porque, tipo assim, normalmente você sempre quer chegar em duas informações, né? Tipo, você quer chegar nessa informação e também nessa informação. Normalmente, uma delas é fácil e a outra é difícil. É normal que a difícil você use um lema. Porque, tipo, o lema ele torna mais fácil de você conseguir chegar nessa informação. Então, tipo assim, essa parte daqui, por exemplo, é muito fácil. Porque eu já tenho isso daqui, então eu consigo tirar qualquer coisa que implica nisso. Então é fácil. Só que essa daqui é mais complicada, porque não é uma regra. Eu não tenho isso daqui sendo verdade. Então, tipo, é difícil de você chegar nisso daqui. Só que é verdade. Tipo, eu até mostrei, eu expliquei por que isso é verdade, né? Porque, tipo, se eu tenho um P implica Q e eu tenho um não P falso, então, obviamente, eu vou ter, tipo... se eu tenho um não P falso, então eu vou ter P implica Q. Tipo, por vacuidade, né? Então, tipo, apesar de ser difícil você chegar nisso, você sabe que é verdade. Então, você usa um lema. Porque fica mais simples de você provar, entendeu? Aí, beleza. Voltando aqui. Eu uso o modus ponens da 6 e da 8. E eu chego em não Q. E aqui é modus ponens da 7 da 1 e da 7. Pronto. Chegamos em não Q, que é o que a gente queria. Chegar em não Q aqui. Então tá aprovado. Aí provamos a questão e provamos o lema. Só 29 linhas. Bem simplesinho, né, não? Obrigado, Thiago Monitor. De nada, pai. Valeu, valeu. Deixa eu ver se a gente faz outra. Nada, pô. Pior que é realmente demorada essa. Tipo assim, deve ter uma forma mais fácil de você fazer, tipo, mais rápido. Só que essa aqui foi a mais... Pronto, tinha uma que eu... Sai daí, pronto. Felipe, tu tá com aquela questão aí pra gente fazer? Os lemas você faz, tipo... Tô o que te ajuda. Pronto, depois vamos fazer essa aí. A saideira.
Essa aqui que eu vou mostrar eu achei mais difícil do que a que eu acabei de fazer, inclusive. Fala aí como é a questão. É não pay não que, implica em não pay o quê? Isso mesmo. Eita. Implica na disjunção, né? P o quê? Falta só o não antes. Ah, verdade. do quê? Pronto. Aí. Aí beleza. O início é fácil. Se somente se. Não P não que. Deduz negação de P o quê? É a lei de De Morgan. Essas questões de De Morgan são muito difíceis por axiomatização. Essa aqui o Felipe vai me auxiliar, que ele já tem a resposta aí. Tu tirou os dois lados, Felipe? Tu tirou tipo não P e não que? Não. No Vai lá, começo fala. não. Mas eu tirei no final, mas se quiser pode tirar logo pode tirar logo no começo. Pronto, vamos tirar logo. Porque, tipo assim, se eu tenho uma conjunção, eu posso tirar os dois lados. Que, tipo, talvez me ajude. Essa daqui, ó, é a segunda conjunção. Aí eu já tiro não P. Ok. Modus ponens 1 e 2. Aí eu tenho a outra regra que é pra tirar o outro lado. Que é não que. É a terceira da conjunção. Aí eu vou lá, modus ponens e tiro não que. Modus ponens 1 e 4. Beleza. Aí como tu fez, Felipe? Usar a primeira da negação, né? Ok, primeira da negação. Então, tipo, aqui vai ser P o quê, né? Uhum, pelo Porque quê? eu quero chegar em negação de P o quê, eu coloco no lugar do P, eu coloco o inverso. Aí por enquanto vamos deixar aqui. Aí beleza. Você colocou o que nesse lugar do Cara, quê? aí é o seguinte, mocha, tipo, a gente conseguiria fazer nossos fones de boa se a gente colocasse no lugar do que um P, né? Que a gente ia ter um P, o que implica em não P. E o não P a gente tem. É, Beleza, a gente ia conseguir fazer nosso fone de boa na segunda parte. sim. Aí que fica a primeira, né? Essa é Aí, ou difícil. seja, isso. Aí, ou seja, a gente ia ter um P, o que implica em P. Aí lá vamos nós. A gente tem que ver lá nos axiomas qual é que se parece mais com o que a gente quer chegar. E aí a gente olha no da disjunção. E aí a gente tem o terceiro da disjunção, que é um P o que implica em um R. Que é basicamente quase a mesma coisa que o que a gente quer chegar, só muda os átomos, né? A gente tem um P o que implicando em um R, que no caso nosso seria o quê? Seria um P o que implica em P, né? Isso. Tá, beleza. Então a gente ia ter que substituir o R pelo P, porque é o que a gente quer chegar, e o Q a gente vai substituir por ele mesmo e o P por ele mesmo, porque a gente tem que ter um P o Q implicando em um P. Ou seja, a gente só ia mudar no
lugar do R, pelo P. Exatamente assim, né? A gente vai ficar com isso aí. Isso. Essa parte é fácil de você chegar. P implica P. É um... Pronto, que é a mesma coisa que o A implica A. Exatamente. E a gente só precisava chegar no Q implica em P, né? Isso. Eu vou colocar aqui logo. A gente tem P implica P, implica em Q implica P, implica em P o Q implica P. Que essa parte, ó, é exatamente essa daqui. Essa é a terceira da disjunção. O P, aliás, aqui no Q é P. O P vira P. O Q vira o próprio Q. E o R vira P. Pronto. Aí P implica P é trivial. Já é um lema. Então posso usar modus ponens e conseguir todo o resto. Aí beleza. Pronto, aí nessa parte, mano. Essa parte também é um pouco parecido com aquele lema que você tinha mostrado antes. Ah, pronto. Porque eu tenho não que, né? Isso. Porque se você tiver um átomo, né? Se você tiver um átomo, ele negado e ele sem ser negado, você consegue chegar em qualquer átomo. Não importa se ele esteja negado ou não. Isso aqui você usou de lema na linha 10? Foi. Pronto. Isso, a mesma coisa que o outro lá. É, mesma coisa. Aí eu já tenho não que, então eu tiro que implica P. Modus ponens 5 e 10. Aí essa parte, ó, é exatamente essa daqui. Então eu tiro todo esse resto, que é exatamente P o que implica P. Modus ponens 9 e 11. E essa parte, ó, que eu cheguei é exatamente essa daqui. Então eu posso de novo usar o modus ponens, dá 6 e dá 12. E aí eu tiro todo o resto. E essa parte aqui é muito fácil de você chegar, porque você já tem o não P. Então, tendo o não P, ó, eu tenho qualquer coisa, inclusive P o Q, implicando não P. Aí eu uso modus ponens, eu tiro todo o resto. O não P tá na linha 3. Ok. 3 e 14 então. E essa parte, ó, é exatamente essa daqui. Então eu uso modus ponens e consigo todo o resto, que é esse daqui. Dá 13 e dá 15. E pronto. Cheguei no meu resultado que eu queria, que é a negação de P o Q.
E aí, tipo assim, esse lema aqui, da linha 10, é exatamente, ó, deixa eu ver aqui. É exatamente esse. É basicamente a mesma coisa. É a mesma coisa. É porque, tipo assim, nesse lugar pode ser qualquer coisa. Pode ser meio que um azão Basta aqui. só ter um átomo negado e sem ser negado. Isso. É tipo, eu tenho esse átomo eu tenho esse átomo falso e eu tenho um verdadeiro. Então eu tenho qualquer coisa. Vocês querem que eu prove esse lema também ou tá de boa? Porque tipo, é a mesma coisa. Ou vocês querem almoçar? É, vocês querem almoçar, porque já é 11h30. Isso aqui eu acho que foi a última. Quem quiser almoçar, coloca o nome e pode sair. Mas eu vou fazer rapidinho. Bota aí só o nome e a matrícula. É, nome e pessoal. matrícula. Nome e a matrícula aí. No geral, tá? Bota no geral. Hoje é o terceiro colocou não, Thiago? Ah, pior que eu esqueci. De boa, de boa. Só ver quem tem tava e coloca. É. Obrigado, Thiago Monitor. Valeu, mano. Obrigado, Felipe Monitor. Obrigado, Thiago Valeu, Monitor. valeu, Obrigado, valeu. Felipe Monitor. Show. Hum. É, tá aí. Vou colocar só as regras. Cara, não faço ideia. Depende muito da questão. A galera que tá vindo pela primeira vez. Vou adicionando aqui agora. É, tipo, se você tiver que usar um lema, você tem que provar ele. Só não aquele A implica A. Qualquer outro lema você tem que provar. É, tipo, é como se fosse uma prova diferente, completamente diferente. Por isso que você pode usar o teorema da dedução, por exemplo. Aí fica mais fácil.
você pode já... Não precisa provar. Esse A implica A. Pronto. Provado o ano todo.